a gente vai falar um pouquinho da relação do sono com o emagrecimento, certo? Eu sou Priscila Lopes, sou diretora técnica da clínica Heavy Mais e sou especialista do método de emagrecimento 5S. E sempre vou estar trazendo aqui um tema para ajudar vocês a entenderem melhor como funciona esse processo de emagrecimento no nosso corpo, né? Porque a gente às vezes pode fazer tudo certinho e a conta não fecha. A alimentação tá ok, a gente faz exercício e quando pesa lá não teve um resultado positivo na balança. Mas é porque o emagrecimento não é uma conta assim de matemática exata. Tem vários fatores associados. É como eu sempre falo, né? A obesidade é uma doença multifatorial. Então nós temos que ter um olhar muito amplo, direcionado para aquele ser humano, para aquele indivíduo que busca emagrecer. Não só focar apenas na alimentação, apenas numa restrição calórica. Tem que observar como andam todos os outros setores na vida dele, né? Emoção, alimentação, atividade física, porque tudo isso junto é que vai dar um resultado bacana. E hoje a gente sabe que o sono é super importante nesse processo de emagrecimento. É super importante nesse processo de emagrecimento, porque durante o sono é o momento que a gente tem da gente cuidar do nosso próprio corpo, né? É um momento de descanso, é um momento de reparo celular, é um momento onde a gente absorve todas as informações durante o dia, é um momento realmente da gente destoxificar esse organismo. Durante o sono também nós produzimos muitos hormônios importantes, né? Hormônios como a melatonina, que regula o próprio sono, hormônio como o GH, que é o hormônio do crescimento, que hoje está tão em voga, tão se falado. E esse sono, infelizmente, com essa vida corrida da gente, né, com esse estresse, com esse dia a dia, esse sono cada vez mais está sendo comprometido. Para vocês terem uma noção, eu estava lendo um artigo científico que pessoas que dormiam menos de 7 horas de sono por noite, no ano mais ou menos de 1967, eram apenas 15%. E em 2002, essa porcentagem passou para 37% de pessoas que dormiam menos de 7 horas de sono por dia. Imagine agora, em 2021, porque em 2002 não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha rede social, não tinha Netflix, não tinha nada. E em 2002 já aumentou tanto o número de jovens que dormiam menos de 7 horas. Se a gente fizer esse estudo hoje, né, em 2021, quantidade de jovens que dormem menos de 7 horas de sono por noite, eu acho que vai para um lance estratosférico, né? Cada vez mais a gente fica lá na internet, fica no celular. Eu mesmo sou assim. Quem nunca antes de dormir dá aquela última olhadinha, né, no celular, deixa eu olhar aqui as últimas mensagens, e aí tá preparado para dormir e acaba não dormindo, né? Você tá preparado para descansar e aí tem aquele plim plim, toca lá e você acaba pegando o celular e acaba se entretendo com outras coisas. E esse mundo corrido, essa vida corrida da gente, né? Muitas vezes tem pessoas que trocam o dia pela noite e não conseguem cumprir a quantidade de horas ideal, né? Cada pessoa tem fica satisfeita, né? Fica satisfeita com a quantidade de horas de sono dormida. Eu mesmo, se eu dormir 6 horas, tá bacana. Se meu marido dormir 4 horas, 5 horas, ele já acorda renovado. Tem pessoas que necessitam de mais tempo dormindo, né? 10 horas, 12 horas. Então, cada um tem o seu relógio biológico e tem que respeitar esse relógio biológico. Mas o que não se pode é ficar trocando o dia pela noite, né? Tem pessoas que são diurnas, pessoas noturnas, pessoas vespertinas. Mas o grande problema disso tudo é porque à noite, onde todas as luzes se apagam, e é aquele momento que o nosso corpo, né, o nosso organismo de todos os seres humanos, não é só o de Maria, não é só o de
de Joana, não. Todo o organismo à noite ele se prepara para o seu momento de descanso, né? O seu momento de relaxamento. É nesse momento que a gente libera a melatonina. Vai escurecendo e a glândula pineal, né, que é a que produz a melatonina, ela já vai produzindo, intensificando ainda mais a produção dessa melatonina. Então, à noite, se você não dormir e dormir de dia, essa produção de hormônio cai muito, porque esse hormônio ele é regulado pela luz. Então, escureceu, você já começa a aumentar a sua produção de melatonina. Amanheceu, você já começa a aumentar a produção de cortisol. Que a gente fala tanto do cortisol, né? Ai, cortisol é ruim, cortisol é hormônio de estresse, mas cortisol é essencial no nosso organismo. Então faz parte o cortisol da ânimo, da energia. Porém, se ele está em excesso no nosso organismo, aí sim, ele causa danos, ele inibe a produção de outros hormônios, ele influencia no emagrecimento, ele influencia no estresse, ele influencia em tudo que é ruim. Mas na quantidade ideal, quando você acorda, começa a produção de cortisol, você já se estimula, já vai fazer uma atividade física e é importante. Porém, se você não dorme à noite para produzir essa melatonina, você produz mais cortisol. Você fica mais tempo acordado. E isso já vai gerar um ciclo horrível de repetição. Então, o ideal é dormir à noite e ficar acordado durante o dia. Isso chama ciclo circadiano, né? A gente tem 24 horas. Então, é interessante, né? Não é assim, não é o padrão dormir 8 horas, mas estudos mostram que é o tempo ideal para recuperação. Para recuperação dos processos celulares, para a produção hormonal, para o descanso, para a detoxificação. Então, o ideal é dormir 8 horas e ficar o restante em vigília, né? 8 horas e fica quanto tempo, gente, para dar 24 horas? O restante aí é de vigília para dar 24 horas, tá bom? Então, claro que tem pessoas, né, médicos, pessoas que trabalham de turno, que eles mudam muito esse relógio biológico deles, né? Isso compromete muito. Inicialmente você pode até estranhar, mas o organismo ele vai se acostumando com essa situação. Um exemplo disso é quando a gente viaja para fora de outro país, né, que tem aquele fuso horário, a gente passa por esse momento, né, de jet lag, que aí a gente demora um tempinho para entrar naquele ritmo, né, porque muda o horário, mas com o passar a gente já vai se acostumando e vai mudando também o nosso relógio biológico. Aí volta para aqui para o Brasil, vai reorganizando tudo de novo. Nem sempre a gente respeita o nosso relógio biológico, né? Eu mesmo quando tive filho, trocava o dia pela noite. Quando estudava para vestibular, quem nunca, né? Quem nunca virou a noite lá com o café virando noite para estudar? No outro dia a gente amanhece cansado, porque não teve esse reparo celular. Nosso corpo é inteligentíssimo, nossos órgãos são inteligentíssimos. E os hormônios, eles funcionam assim, né? Um regulando o outro, um sintetizando o outro. Porque se a minha melatonina não está numa produção bacana, o meu GH não está numa produção bacana, isso já vai interferir em outros hormônios. E os hormônios que interferem, que estão relacionados com o emagrecimento, é a leptina e a grelina, né? Então, assim, se eu não durmo bem, eu aumento. Se eu não durmo, se eu durmo mal, ou se eu fico mais tempo acordada, todo mundo sente mais fome, né? Quando você está dormindo, você não sente tanta fome. Mas quando você está acordado, todo mundo vai lá e tô acordado mais tempo, já dá uma espiadinha na geladeira, já sente aquela fominha, e aí você aumenta a produção desse hormônio, que é a grelina, que é o hormônio da fome. Então, se você fica mais tempo acordado, você tem um gasto energético maior para manter aquele organismo lá, porque você já passou o dia todo em vigília, trabalhando, fazendo seus afazeres e correndo atrás de filho, enfim. Chegou a noite, é um momento de descanso. Você não descansa, né? Você continua essa atividade
o organismo ele precisa de energia. E a gente vai buscar energia onde? Na alimentação. Então, o momento que seria para o descanso, que você entraria em jejum, você não vai entrar, porque você vai sentir vontade de comer. E aí vai lá e come, aumenta a grelina, né? Sentiu fome, tá? Fome física, não é fome, e aí junta com a fome emocional também. Mas você sentiu fome, deu aquele ronquinho na barriga, né? E aí você manda a informação, olha, grelina, manda a informação lá pro seu hipotálamo que eu tô com fome. Eu preciso aqui equilibrar e estabilizar aqui meu metabolismo. Então eu preciso comer para me manter aqui acordada, para me manter em estado de alerta. Então você acaba ingerindo mais comida. E em compensação, a leptina, que é o hormônio da saciedade, ela diminui. Para vocês terem noção, as pessoas que dormem mal, que têm algum distúrbio do sono, a grelina ela aumenta em 37%. Ou seja, seu hormônio da fome vai estar aumentado se você tem algum distúrbio do sono. Enquanto a leptina, ela diminui e a gente precisa desse hormônio para sentir saciedade. Então, essas taxas não estão equilibradas, né? Se eu tenho maior produção de grelina, consequentemente eu como mais e eu vou engordar. E se eu tenho menor produção de leptina, que é o hormônio da saciedade, eu não mando essa informação de saciedade adequadamente, ela não chega para o meu hipotálamo e, consequentemente, eu vou comer mais, eu vou engordar. E fora que, quando a gente fica mais tempo acordado ou tem algum distúrbio do sono, além de aumentar a nossa fome aumenta por carboidrato e açúcar. Então, quando você está lá de madrugada, você não sente aquela fome, vontade, uma fome de um tomate, uma fome de uma cenoura, menina, eu tô com a fome de uma berinjela aqui nessa madrugada, eu tô louca pra comer uma berinjela de madrugada. Se alguém sentiu isso, fala pra mim, porque é um milagre, porque a gente sente fome de outra coisa. Ai, que vontade de comer um doce. Ai, que vontade de comer uma sobremesa, né? Ai, que vontade de comer só coisa que engorda, só açúcar, porque o nosso organismo pede isso. O nosso organismo pede esse carboidrato para nos dar energia. Ele não pede coisa saudável, ele pede justamente a associação e a imagem desses alimentos. Então, gente, o sono é importantíssimo para quem busca emagrecer. Então, por isso, quando os pacientes vêm aqui fazer a avaliação, a gente tem que conhecer esse indivíduo como um todo, né? Se ele dorme bem, se ele é mais vespertino, se ele é mais noturno, né? Como é que tá o sono dele, se ele entra em sono profundo, porque muitas vezes as pessoas acham que dormem. Quem nunca acordou com aquela sensação, né? Será que eu dormi? Será que eu não dormi? Eu dormi bem? Porque não entra naquele sono profundo que é o sono REM, então que é o sono reparador. Então já acorda cansado, já acorda fadigado, e aí você precisa de quê? De mais energia, e aí você vai buscar essa energia na alimentação. Então, quando você quer emagrecer, você tem que prestar atenção em todos esses fatores. E o sono é primordial, tá? Estudos mostram que as mulheres, foi feito um estudo durante anos, e as mulheres que dormiam 5 horas ou menos de sono, foi um estudo durante 16 anos, esse estudo foi feito. Então, as mulheres que dormiam 5 horas de sono ou menos, a cada ano ganhavam mais peso do que aquelas que dormiam 8 horas de sono. Elas com a mesma alimentação. Olha que detalhe importante, né? Então, uma mesma pessoa que come lá sua cenoura, seu brócolis, duas mulheres com a mesma faixa etária, tá? Com a alimentação parecida. Foi investigado que se a Dona Maria, que dormia 5 horas de sono, mesmo com alimentação saudável, ganhava peso a cada ano do que Joana, com a mesma alimentação, só que dormia 8 horas de sono. Então, vocês começam a observar como é importante o nosso sono. Não só pela questão de que ficar mais tempo acordado, você vai comer mais, mas pela regularização, pela produção, pela normalização
dos nossos processos celulares e da nossa produção hormonal, ok? Se vocês quiserem fazer pergunta, tem perguntinha aqui. Uma galera entrando aqui. Se eu usar melatonina, eu emagreço? Veja bem, a melatonina é um hormônio produzido pelo nosso próprio organismo, tá? E a melatonina é responsável pelo nosso sono, pela produção do nosso sono. Então, se eu tenho minha produção de melatonina normal, eu não tenho por que suplementar essa melatonina. E não tem nenhum estudo em humanos falando que se eu suplementar essa melatonina, eu vou emagrecer. Porém, tem estudos em ratos, né? Ratos que fizeram a suplementação de melatonina, emagreceram. Assim como células de laboratório, né? Pesquisas feitas em células de laboratório observou que a suplementação de melatonina inibia a produção do adipócito, tá? Que é a célula de gordura. Porém, em humanos ainda não chegou a nenhuma conclusão que a suplementação da melatonina emagrece, certo? E muitos estudos são feitos em ratos e passados para humanos. Só que em ratos, enquanto à noite o ser humano, ele é o momento dele descansar, em ratos não. Em ratos à noite eles ficam mais agitados. Então não dá para se ter um padrão de resposta desse estudo em ratos para passar para humanos, porque nosso organismo funciona diferente. Enquanto a produção da melatonina na gente é maior à noite, porque a gente desacelera, em ratos não. Em ratos eles ficam mais agitados à noite. Então por isso que esse estudo não pode ser passado. Ah, em rato foi bom, vai ser bom para mim também. Não, tá certo? Então, em humanos ainda não se sabe. Porém, se a gente parar um pouquinho para pensar, a pessoa tem uma dificuldade para dormir, né? Então, ela tem um distúrbio do sono. Ela tem esse distúrbio do sono. E se eu suplementar a melatonina, se o médico passar a melatonina, porque é uma coisa importante. Nos Estados Unidos, no Canadá, a melatonina, você chega em qualquer farmácia, você compra, tá? Aqui no Brasil, a Anvisa não liberou ainda a melatonina. Então, só com indicação médica que você vai mandar formular. Você não chega na farmácia e compra assim, me deu uma melatonina. Você não consegue chegar e comprar aqui no Brasil, tá? Porque não é liberado. Mas nos Estados Unidos e Canadá é liberado. Então, se você tem uma dificuldade do sono e a melatonina vai te ajudar a regular esse sono, consequentemente, você vai ter uma melhor qualidade de vida, tá? E aí vai conseguir emagrecer, porque o emagrecimento não envolve só, como eu já falei, a alimentação. Então, se você dorme bem, você consegue esse reparo celular, consegue a produção maior de GH, que é o hormônio do crescimento, que também é produzido em maior quantidade à noite, e consegue também restaurar esse equilíbrio hormonal entre grelina, que é o hormônio da fome, e a leptina, que é o hormônio da saciedade. Ok? Entenderam? Ficou bem explicadinho? Não significa dizer que se eu usar melatonina eu vou emagrecer, mas se eu tiver algum distúrbio do sono e eu suplementar essa melatonina e eu melhorar essa qualidade do sono, consequentemente você vai melhorar a sua qualidade de vida, você vai melhorar o seu descanso, o seu reparo celular, detoxificação do seu organismo que acontece à noite, e consequentemente você vai acordar descansada e não vai ter necessidade de ingestão de tanta alimentação para poder estabilizar esse metabolismo, para poder você ter essa energia para aguentar o seu dia, já que à noite teve um sono tão conturbado, ok? Deixa eu ver que tem outra perguntinha aqui. As luzes dos computadores altera a produção da melatonina? Sim, altera sim. Por quê? A melatonina é um hormônio fotodependente, né? Então assim, se eu dormir com essas luzes, né? Se eu ficar lá com aquela luzinha lá do celular piscando, ou aquela luzinha lá do computador, você tá passando essa informação de claridade. E a produção da melatonina é regulada
pela luz. Então, o corpo entende que está de dia e a diminuição de melatonina não está no seu nível adequado, tá certo? Então, e por isso também que não adianta você, eu vou dormir, eu vou passar a noite acordada e de dia eu vou dormir. Ok, você pode até reparar o descanso, mas a produção de melatonina não vai ser a mesma como se você tivesse dormido à noite, justamente por essa fotossensibilidade, por essa informação de luz, de claridade. Por isso que as pessoas que têm algum distúrbio de visão, as pessoas cegas, elas têm uma menor produção de melatonina, porque elas não conseguem entender, né, captar a luz, captar o que é dia, captar o que é noite. Então fica comprometido também esse sono e essa produção de melatonina. As pessoas mais velhas também, as pessoas mais velhas, elas dormem menos justamente por causa disso, né? Então, porque a produção da melatonina com a idade da gente, ela vai diminuindo. Então tem esses fatores também que levam a essa diminuição da produção de melatonina. Como pessoas que trabalham por turno, trabalham à noite, trabalham de dia, trocam o turno, né? Então, ou como eu já falei, que passam por esse momento de viajar, do jet lag. Então, todas essas pessoas têm esse comprometimento na produção de melanina. E realmente esses aparelhos que nós temos hoje, que tem muita claridade, ou fica mais tempo no celular, nossa produção de melatonina cai. Todo mundo precisa suplementar melatonina? Não. Só suplementa a melatonina quem tem a necessidade de suplementação. Até porque a gente não pode sair comprando e tomando melatonina ao léu. É um hormônio, certo? Então, se a gente suplementa, tem que ter um acompanhamento médico. Se a gente suplementa um hormônio que o nosso próprio organismo produz, e se a gente suplementar em excesso, consequentemente isso vai trazer problemas para a nossa saúde e para o nosso equilíbrio e para a nossa homeostase. Tá certo? Ok, pessoal? Conseguiram entender essa perguntinha que fizeram das luzes? Então, o nosso corpo é inteligentíssimo. E eu observo muito nos pacientes que fazem um programa conosco, do 5S, às vezes eles falam assim, Pri, eu fiz tudo certinho, né? Minha alimentação foi ótima, eu fiz minha atividade física, mas eu não consegui perder peso. E aí, quando a gente vai investigar, né? Como você dormiu? Você dormiu bem? Como foi o seu sono? Como você conseguiu? Dormiu quantas horas de sono? E aí ela fala, ai Pri, realmente minha noite não foi bacana. Inclusive eu tenho alguns pacientes que estão pós-gestacionais, né? Pós-gestação, que tem que a criança ainda tá, elas não conseguem ter êxito tão bacana quanto as pessoas que conseguem ter um sono normal. Então essas pessoas que ficam acordando e dormindo ou que têm insônia, elas não conseguem ter uma resposta tão positiva quanto aquelas pessoas que conseguem dormir, conseguem estabelecer seus horários, conseguem ter o seu ciclo circadiano ok. O meu, por exemplo, essa semana, pelo meu sono eu não perdi. E no dia seguinte eu perdi 1,5 kg. Exatamente. Às vezes você faz tudo certo e quando chega lá na balança não perde peso. Às vezes você fez a restrição calórica toda certinha. Mas e aí? O seu estresse, né? Foi gerenciado? O seu sono, ele foi gerenciado? Então a gente tem que ficar atento a tudo, gente. A tudo mesmo. Quando se envolve em processo de emagrecimento. Porque como eu falo, a obesidade é multifatorial. Não existe um fator. Eu engordei porque eu comi muito. E tem aquelas pessoas que falam, Pri, eu não sei porque eu engordo. Eu como pouco e engordo. Então quando a gente vai investigar, né, todo o histórico dela e como é que tá o seu dia a dia, a gente vai captando, olha, seu nível de estresse está alto, né? Então tem que observar como um todo e tem que reprogramar tudo isso, porque senão você vai virando sempre uma bola de neve, né? Você faz, emagrece, não gerencia o sono e acaba aumentando de peso. Deixa eu ver outra perguntinha aqui. O que eu devo fazer para emagrecer dormindo? O que devo fazer para emagrecer dormindo? O que você deve fazer é dormir bem, né? Claro, tem pessoas que não conseguem mesmo dormir. E aí tem aquela parte de suplementar esses medicamentos, né? Esses medicamentos tarja preta.
Mas se você conseguir começar a noite já entrando nesse processo, né, de desaceleração, você chega, coloca um sonzinho, ou hoje em dia está se usando muitos óleos essenciais justamente para desacelerar, né, para estimular o seu organismo. Porque nesse momento, gente, o nosso corpo realmente ele começa a ficar preparado para o descanso. E a gente tem que entrar nessa, de chegar e descansar. Não é chegar já agitado, porque você vai ter mais dificuldade de dormir, de desacelerar, de entrar nesse sono REM. Então é muito importante a qualidade desse sono. Ah, eu durmo, mas é a qualidade desse sono, né? Então assim, é muito relacionado, as pesquisas mostram muita relação das pessoas que dormem mal com excesso de peso, tá? Assim como as pessoas com excesso de peso dormem mal. Então, o que vai e volta. Por que as pessoas com excesso de peso, com obesidade, dormem mal? Porque, gente, quando a gente aumenta de peso, a gente aumenta todo o nosso sistema, né? Então, nossos órgãos aumentam também. Então, muitas pessoas têm a apneia do sono, elas roncam à noite, porque tem gordura nessa região. Então, o ar, para passar, ele tem essa dificuldade. Então, a gente dorme mal. Tem pessoas obesas que só dormem com CPAP, né? Com suporte de oxigênio. Então, é muito sério. Então, a obesidade é uma bola é um ciclo, né? Então, se eu durmo mal, eu engordo. E se eu tô acima do peso, se eu tô obesa, eu durmo mal. Esse sono meu não é um sono de qualidade, é um sono que eu ronco, é um sono que eu tenho uma apneia, é um sono que eu fico me virando porque eu não encontro uma posição ideal. Então isso é muito importante. Não adianta apenas você chegar lá e fazer uma dieta e dormir mal. Porque a gente quer o quê? Hoje em dia se fala tanto qualidade de vida, longevidade. Não adianta ficar se entupindo de café, não adianta ficar se entupindo de... Como é aquele negócio? Guaraná em pó. Porque isso vai comprometer sua saúde. O foco nesse momento é a saúde. Deixa eu ver outra perguntinha. Se vocês quiserem fazer perguntas, vocês continuam aí, tá? E a alimentação antes de dormir tem a ver? Muito a ver. Então, tem gente que fala assim, eu como mais à noite. À noite é onde eu tenho mais fome. Gente, à noite é aquela história, né? Tome café como uma rainha, almoço como plebeu e jante como um mendigo, alguma coisa assim. Porque à noite, exatamente porque o corpo entra nesse processo de desaceleração, o nosso metabolismo está mais lento à noite, o nosso corpo está se preparando para descansar, né? Então, a nossa glândula pineal libera lá a melatonina, que a melatonina ela regula o próprio sono. Então, nesse momento, não adianta a gente vai comer uma feijoada para dormir. A gente não pode comer uma coisa pesada para dormir. Por quê? Porque o nosso corpo começa a trabalhar ainda mais. Então, a gente dessa forma, vai comprometer ainda mais o nosso sono. Era um momento de descanso, de reparo celular. Você vai ter que estar trabalhando ainda mais para metabolizar o que foi colocado para dentro, né? Você fica com aquela comida fica pesada no seu organismo. Então, à noite, prefiram alimentos mais leves, fáceis de digestão, porque também interfere na qualidade do seu sono. Tudo isso é importante. Então, deu para vocês pegarem um pouquinho, gente, sobre a importância do sono no emagrecimento? Então, se eu não durmo bem, eu aumento a minha grelina, que a grelina é o hormônio da saciedade. Se eu não durmo, a grelina é o hormônio da fome. Se eu não durmo bem, eu diminuo a minha leptina, que é o hormônio da saciedade. Consequentemente, eu vou comer mais. Se eu estou acordada, eu fico mais tempo me alimentando, porque o corpo necessita. Então, a gente tem que ficar observando todos esses fatores que influenciam no ganho e na perda, tá bom? Então, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho. Terça-feira que vem, para dormir, o segredo é o ovo. O ovo é leve, o ovo é um alimento, uma proteína, né, de fácil digestão, diferente de uma carne
né? Que tem muitas enzimas para serem metabolizadas. Enfim, mas terça-feira que vem, tá? A gente tem um novo encontro aqui às 19 horas no Insta da Rev. Eu vou estar trazendo sempre algumas... vocês podem até estar sugerindo alguns temas, tá? Eu trazer aqui para vocês, para que facilite esse emagrecimento, para que vocês entendam realmente a dimensão de um processo de emagrecimento. Porque não adianta só cuidar de um lado e o outro lado tá comprometido. Não adianta eu malhar horrores, né? Passar o dia todo malhando e eu dormir mal. Mas é importante até você fazer atividade física, porque a atividade física também ajuda nessa parte de estimular a melatonina, de reparo e qualidade desse sono. Então a gente tem que melhorar realmente todos os âmbitos para que a gente tenha longevidade e ter um emagrecimento saudável, tá bom?